Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Galo, 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 galo. O nascimento do Clube Atlético Mineiro é um marco da história do futebol brasileiro. Clube mais antigo e tradicional do estado de Minas Gerais, seu crescimento se une ao da capital Belo Horizonte. São quase 100 anos de uma história apaixonante que surgiu da vontade de um grupo de 22 garotos, com idade em torno dos 13 anos. A data, 25 de março de 1908. O século nascia. Belo Horizonte iria completar 11 anos de vida e o primeiro campeonato de futebol da cidade seria realizado em 1914, 6 anos depois. Em 1915, seria criada a Liga Mineira de Desportos Terrestres, atual Federação Mineira de Futebol, que organizaria o primeiro campeonato estadual. E o primeiro campeão não poderia ser outro, o Clube Atlético Mineiro, que repetiu o feito heróico por mais 38 vezes durante sua existência. Em 1929, o Galo foi o primeiro clube de Minas a receber uma equipe estrangeira. A goleada por 3-1 no Vitória de Setúbal, então campeão nacional português, rendeu ao clube a Taça Belo Horizonte, a primeira internacional de Minas Gerais. Reforçando seu pioneirismo, em 1937, o clube venceu o primeiro campeonato nacional de clubes e tornou-se campeão dos campeões brasileiros. Em 1950, foi o primeiro clube de futebol profissional brasileiro a excursionar pela Europa e trouxe para o Brasil o título de campeão do gelo. Em 1971, conquistou o inédito Campeonato Brasileiro. Títulos internacionais como o bicampeonato da Comebol, Copa Centenário, jogando contra times como o Milan e o Benfica, somam-se a dezenas de outros conquistados em território europeu durante os anos 70, 80 e 90. Mas a história dos grandes clubes também registra momentos de dificuldades e superação. Em 2005, o time se viu na segunda divisão do futebol brasileiro. Para qualquer outro clube, seria um momento dramático. Mas para provar a força do Galo, como ocorreu em diversas outras situações, as dificuldades somente uniram a sua fiel e apaixonada torcida. Em 2006, a massa impulsionou o time e bateu seguidamente todos os recordes de público em todas as divisões do futebol brasileiro, enchendo de forma inédita 2 estádios para assistir a uma mesma partida de futebol. A conquista do título tornou-se somente mais um detalhe da festa que o Brasil parou para assistir. Em 2007, o time retribuiu o apoio de sua fantástica torcida, sagrando-se campeão mineiro, conquistando o título em cima de um de seus principais rivais, com mais show da massa que, sem dúvida alguma, é o maior patrimônio do clube. Na história destas conquistas, estão gravados os nomes de alguns dos maiores craques que também vestiram a camisa da seleção brasileira de futebol. O Clube Atlético Mineiro se renova para se tornar tão grande quanto sua história. Torcendo contra as tempestades e tão apaixonado quanto a camisa 12, aposentada dos campos para homenagear o maior patrimônio do Galo, sua torcida. Toda esta infraestrutura é comandada por uma equipe que trabalha com profissionalismo e paixão para manter o Clube Atlético Mineiro à frente de seu tempo. Hoje, os profissionais do clube contam com um dos mais modernos centros de treinamento do mundo, com campos de futebol no padrão FIFA, hotéis,
auditórios, departamento médico e de fisioterapia e áreas de lazer. Hoje o Atlético, aqui na cidade do Galo, se você pegar 5 clubes do Brasil, com certeza está entre os melhores clubes do país em estrutura. E eu vejo que o Atlético, aqui na cidade do Galo, está numa crescente muito boa. É a cidade do Galo, centro de excelência para os jogadores profissionais e os das categorias de base. Toda uma estrutura existe para permitir a formação de novos atletas. A Cidade do Galo é um projeto audacioso. Atende integralmente às necessidades das categorias de base, imprescindível na formação dos atletas. E esse grande sucesso é atribuído aos quase 200 funcionários envolvidos diretamente em diversas áreas. O Clube Atlético Mineiro mantém sua tradicional sede no bairro de Lourdes, a Loja do Galo, 2 clubes de lazer, o Labareda e a Vila Olímpica, que foi sede dos treinos da seleção brasileira para a Copa da Espanha em 1982. O clube possui ainda um dos mais modernos shopping centers do Brasil. Aqui estão os símbolos das maiores conquistas do Galo e de sua torcida. Mas nada disso seria possível se o Clube Atlético Mineiro não tivesse constantemente se modernizado durante toda a sua existência. É um trabalho que abrange desde a assessoria de imprensa, com o objetivo de manter a mídia bem informada sobre as atividades do Galo, passando pelo relacionamento com o torcedor, pelo trabalho jurídico, pelo registro e documentação de atletas e manutenção do patrimônio do clube, que sequer chega ao conhecimento do grande público. Em todos eles, a certeza de que cada uma dessas pessoas ajuda a construir um futuro ainda mais glorioso para o Clube Atlético Mineiro, ao equilibrar as suas finanças, buscar parceiros de negócios, estreitar e melhorar o relacionamento com o torcedor, divulgar e registrar o dia a dia do clube e, claro, preservar o seu valoroso patrimônio. Desde aquele longínquo 25 de março de 1908, quando o século passado nascia e Belo Horizonte dava os seus primeiros passos até os dias de hoje, Atlético!